Ser um perdedor é algo ruim? Isso depende de como você enxerga. O filósofo estoico Epiteto disse coisas valiosas sobre o que geralmente buscamos na vida. Conquistas que, na sociedade de hoje, são vistas como marcos do sucesso, como riqueza e fama. Para Epiteto, essas conquistas eram insignificantes quando comparadas com as coisas que realmente valem a pena viver e que só podem ser encontradas dentro de nós. Ele observou que a busca constante por realizações e validação nos impede de alcançar algo muito superior, um estado de bem-aventurança imutável diante dos caprichos das circunstâncias externas que são instáveis e não confiáveis, incluindo a opinião dos outros. Mas nós temos tanto medo de sermos vistos como perdedores que estamos dispostos a sofrer em troca de aprovação alheia. Que estado triste de existência é esse? Já que, ao apostarmos tudo em bens externos, nos tornamos dependentes deles e abrimos mão da nossa chance de sermos realmente felizes e livres. Segundo Epiteto, devemos estar dispostos a abrir mão do que ele chamava de coisas menores. E se isso significar que nos tornaremos perdedores completos aos olhos da sociedade, então esse é um preço que vale a pena pagar. Este vídeo não defende negligenciar a si mesmo nem a autodestruição, muito pelo contrário. A partir de um ponto de vista estoico, ele explora a filosofia de Epiteto, mostrando uma forma diferente de determinar o que é realmente importante na vida, o conceito de ser um perdedor e por que ser visto como perdedor não precisa ser algo ruim. O que é um perdedor? O dicionário nos dá uma definição que se encaixa no tema desse vídeo. Abro aspas. Perdedor é uma pessoa incompetente ou incapaz de ter sucesso. Fecha aspas. Mas tanto a competência quanto o sucesso estão nos olhos de quem vê. Quando alguém é competente? Para alguns, determinada pessoa é vista como capaz. Para outros, a mesma pessoa pode ser vista como incompetente. E o mesmo vale para o sucesso. O que significa ser bem-sucedido? Para muitos, abrir e administrar um pequeno salão de beleza já é um sucesso. Para outros, sucesso significa colocar pessoas em outro planeta. As definições de competência e sucesso mudam continuamente com o espírito da época, dependendo do clima social, de certos setores da população, além de cultura e religião. Assim, o conceito de perdedor é fluido, vago e, no fundo, não significa nada além do que os outros resolvem que ele signifique. No entanto, se colocarmos essa ideia de ser um perdedor no contexto das sociedades capitalistas e consumistas de hoje, veremos que está profundamente ligada à aquisição de bens externos, especialmente dinheiro e fama. As pessoas têm uma ideia geral do que precisam para se sentirem completas, mas essa ideia varia bastante. Para muitos, inclui ter um bom emprego, um parceiro atraente, 2 ou 3 filhos e a clássica casa de cerca branca. Para outros, significa ter muitos seguidores nas redes sociais e uma vida social agitada, que sirva de prova da própria relevância. E se você não se encaixa nessa imagem geral, então você é um perdedor. Você é incompetente para adquirir o que é desejado pela maioria e, portanto, incapaz de ter sucesso na vida. Tragicamente, ser um perdedor é uma dupla derrota. Não apenas você fracassa aos olhos dos outros, como ainda é ridicularizado por isso. Mas quão desejável é, de fato, ter aquilo que deveríamos ter? E quão ruim é ser ridicularizado por não ter? É aqui que entra Epiteto. O que realmente queremos? O que faz posses materiais, riqueza extrema ou fama no Instagram serem tão atraentes? De forma simples, é a promessa de felicidade que elas carregam. Fantasiamos sobre um mundo no qual multidões nos adoram, enquanto aproveitamos coquetéis na praia, recebendo comentários e curtidas sem parar em nossas páginas. Como isso deve ser bom, não é? E por um tempo pode até ser ótimo, mas cedo ou tarde nos acostumamos. Retornamos ao nosso nível natural de felicidade, só que agora com um preço muito mais alto. Epiteto não valorizava esses bens externos. Ele os descrevia como fracos, servis e, mais importante, fora do nosso controle. Ao perseguir coisas como riqueza e fama, buscamos o que é instável, o que pode nos ser tirado num piscar de olhos. E essa busca vem com um custo significativo, um preço que muitos estão dispostos a pagar, mas que exige sacrifícios enormes. Epiteto usava sempre exemplos como aqueles que desejavam vencer os Jogos Olímpicos. Até hoje, esse tipo de conquista gera respeito, mas ele também nos lembrava do sacrifício envolvido, da real utilidade disso. Ele dizia: você deve se conformar às regras, seguir uma dieta, evitar certos alimentos, deve exercitar o seu corpo, queira ou não, em horários fixos, sob calor ou frio. Não poderá beber água gelada nem às vezes vinho. Em suma, deve se entregar ao seu treinador como a um médico. Então, na luta, pode ser jogado ao chão,
deslocar o braço, torcer o tornozelo, engolir poeira, ser açoitado e, no fim de tudo, ainda perder a vitória. Vale a pena? É sábio se submeter a tanto esforço apenas por algo que, como Marco Aurélio dizia, não passa de línguas batendo? Especialmente se lembrarmos que o louvor público é volúvel, podendo se transformar em vergonha pública num instante. Epiteto enfatizava: só o que está em nosso controle vale a pena buscar. Coisas como contentamento, alegria, retidão, tranquilidade e o poder da moderação. O resto é superestimado e deve ser colocado em segundo plano. Aparência e realidade. Epiteto frequentemente diferenciava o que as coisas realmente são da aparência que temos delas em nossa mente. Ele lembrava, por exemplo, que há diferença entre como vemos nossos entes queridos e o que eles realmente são. Para um homem, esposa e filhos podem parecer únicos e insubstituíveis, mas, em essência, são seres humanos como todos os outros. O que os torna especiais para nós não é o que são em si, mas o julgamento que fazemos deles. Sem esse julgamento, tudo externo perde a aura especial. Podemos aplicar essa lógica a qualquer objeto de desejo. O que torna esse objeto tão valioso? É ele em si ou é a forma como o percebemos? Muitas vezes somos como um rebanho de ovelhas que deseja o que todos desejam apenas porque todos desejam, e rejeitamos o que todos rejeitam apenas porque todos rejeitam. Isso não significa que seja errado querer o que os outros querem. Em alguns casos, o desejo coletivo pode até trazer benefícios reais, como no campo da saúde, mas em muitos outros, não. E aí é preciso sabedoria para discernir se não estaremos melhores indo contra a maré. Para Epiteto, felicidade e liberdade estavam acima de tudo, e para conquistá-las devemos estar dispostos a abandonar o que as atrapalha. Se isso significa sermos considerados perdedores, que seja. O que há de tão ruim em ser um perdedor? Será que ser um perdedor é mesmo um destino terrível? Ou será que apenas o enxergamos assim porque os outros nos dizem que é? Digamos que alguém tem o suficiente para suprir suas necessidades básicas, mas não tenha nada de especial em outras áreas da vida. Não tem um círculo social interessante, não tem parceiro, não tem seguidores nas redes e o emprego que possui não é glamuroso. Consequentemente, as pessoas chamam essa pessoa de perdedor, sugerindo que ela é menos do que os outros. E ser visto como menos assusta, porque é um ataque direto ao ego, às histórias que contamos sobre nós mesmos. Mas será que alguém é realmente menos por não ter certas circunstâncias externas? Será que o rico e famoso é de fato melhor do que o pobre e anônimo? Para Epiteto, raciocínios assim são absurdos. Ele dizia: estes raciocínios não têm ligação. Eu sou mais rico que você, portanto eu sou melhor. Eu sou mais eloquente que você, portanto eu sou melhor. A conexão correta é esta: sou mais rico que você, portanto minha propriedade é maior que a sua. Sou mais eloquente que você, portanto meu estilo é melhor que o seu. Mas você não é propriedade nem estilo. Ou seja, circunstâncias externas não dizem nada sobre o nosso bem-estar interior, que é o que realmente importa. O preço de cada escolha. Epiteto dizia: deixe que a morte, o exílio e todas as outras coisas que parecem terríveis estejam diante dos seus olhos todos os dias, sobretudo a morte, e você nunca terá um pensamento baixo, nem cobiçará nada com avidez. Não importa o caminho que escolhemos, sempre haverá um preço. A questão é, qual preço estamos dispostos a pagar? Segundo ele, havia duas opções: ou ser filósofo ou ser vulgar. Ser vulgar, o caminho da maioria, tem um custo. Sacrificar o bem-estar interior em troca do que é considerado desejável, como riqueza e prestígio. Isso significa trocar liberdade, saúde e paz por uma corrida interminável de status. Ser filósofo, por outro lado, significa pagar o preço de provavelmente não ter ou não buscar o que os vulgares querem. Viver uma vida sóbria, simples, muitas vezes invisível aos olhos do mundo. A imagem clássica de um perdedor. Mas, para Epiteto, o verdadeiro filósofo coloca paz interior e felicidade acima de tudo, até do trabalho, do dinheiro e da própria fome. Ele dizia: se você quer melhorar, rejeite raciocínios como estes. Se eu descuidar dos meus negócios, não terei renda. Se eu não corrigir meu servo, ele ficará pior. Pois é melhor morrer de fome, livre de aflição e medo, do que viver na abundância perturbado. E é melhor ter um servo ruim do que ser um homem infeliz. Pode soar extremo, mas Epiteto era consistente. Para ser inabalável, devemos estar dispostos a perder tudo. Tudo o que seguramos externamente, mesmo o menor detalhe, ganha poder sobre o nosso estado mental. O verdadeiro ganho de ser um perdedor.
Deixar tudo isso para trás é um caminho difícil. Requer abrir mão de felicidades, trabalho duro, ser ridicularizado, desprezado e colher apenas migalhas de reconhecimento. Mas Epiteto nos convidava a considerar: será que não vale a pena? Se você é visto como perdedor, se é ridicularizado ou desprezado, será que isso é realmente tão ruim? A reputação de perdedor pode parecer uma posição fraca, mas também traz vantagens. Ao não seguir as regras dos outros, você conserva a energia que teria gasto em coisas menores apenas para parecer suficiente. No fim das contas, ser um perdedor pode vir com um benefício inesperado, o de não pagar o preço de tentar não ser um. E, ironicamente, isso pode fazer de um perdedor um verdadeiro vencedor. Como dizia Epiteto, não deseje ser general, senador ou cônsul, deseje ser livre. E a única maneira de ser livre é desprezar as coisas que não estão em nosso controle. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreve no canal.